Quanto você vale? É isso mesmo. Qual é o seu valor? Como você mede o seu valor? É de acordo com o que você pode produzir, o quanto você tem de bens materiais, é o respeito que as pessoas têm por você, o amor que você recebe da sua família, a atenção dos seus amigos, dos seus familiares, é o quanto você tem de conhecimento, de entendimento, é pela sua profissão, é pela influência que você exerce nas pessoas, o quanto de pessoas você conhece, ou o que elas pensam sobre você. Qual é o seu valor? Quanto você vale? Nossa vida é muito corrida, todos os dias nós corremos muito e a gente tem vivido meio que no automático, para produzir sempre, e nem sempre a gente sabe por que a gente está fazendo tanta coisa. E eu acredito que isso tem a ver com a consciência do valor que temos. Porque quanto mais a gente se sente sem valor, mais necessidade a gente tem de produzir, de conquistar, de ter mais coisas, de acumular, de ficar mais famoso, de influenciar mais pessoas. Parece que para ter uma justificativa da nossa existência. E na nossa cultura, em dias como esses que a gente tem vivido, é muito fácil as pessoas confundirem o valor que tem com o quanto podem produzir, com a imagem que tem, ou pelos bens que possuem, ou pelo intelecto que tem, e também através do reconhecimento das pessoas, da influência que elas exercem sobre as pessoas, o quanto elas são conhecidas ou reconhecidas, ou até mesmo o quanto são amadas. A questão é uma pessoa que não é amada, uma pessoa que não tem influência nenhuma, que não conseguiu ter bens, não tem entendimento, essa pessoa perdeu o valor? Uma pessoa muito doente. Nós sabemos que não, mas a questão é como a gente se sente. Na verdade, quando a gente começa a cair de produção, ou perder os bens materiais, às vezes perder alguns amigos, ou ser rejeitado por algumas pessoas, logo a gente sente como se a gente não valesse muito. Olha o que a Bíblia diz sobre o valor do homem. Marcos capítulo 2, a partir do verso 23, diz assim: E aconteceu que Jesus passava pelos campos de cereais em dia de sábado. E enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. E os fariseus lhe perguntaram: por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado, que é trabalhar? E lhes respondeu: acaso nunca lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam em necessidade e com fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu dos pães consagrados, dos quais apenas os sacerdotes tinham permissão para comer, e deu também aos companheiros? E prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Jesus estava falando aqui de algo muito entranhado na cultura de quem estava ouvindo o Senhor. Ele estava falando sobre o Shabá, sobre o dia de descanso, o dia em que ninguém trabalha. É um dia de descanso e de adoração, e que foi estabelecido por ele, o próprio Senhor. A questão é que quando Deus estabeleceu o Shabá, um dia de descanso, ele estava dizendo para aquelas pessoas naquele tempo: olha, todos os outros deuses exigem muitos trabalhos e sacrifícios para serem agradados. Para mim, o que vocês têm que me dar é o descanso de vocês. Eu quero a adoração de vocês no dia em que vocês não vão produzir nada. Deus começa a comunicar ao homem aquilo que nós perdemos quando o pecado chegou até nós, que é a consciência do valor que nós temos. Deus diz: no dia da adoração de vocês, o dia santo, o dia de adoração, é o dia em que vocês não vão produzir
nada. Ou seja, o seu valor para mim não depende do que você vai produzir. Nesse dia, para vocês me agradarem, vocês não têm que trazer riquezas para mim, vocês não têm que fazer trabalhos para mim, vocês apenas precisam descansar. A adoração de vocês virá através do descanso. Deus está dizendo que o sábado foi criado para o homem e não o homem foi criado para o sábado. É porque existe um propósito para Deus estabelecer essa lei do Shabá, do dia do descanso. Porque Deus cuida do homem, porque o homem é a coisa mais importante para ele. E a melhor maneira do homem agradar a Deus é cuidando de si mesmo. E quando nós olhamos cada um dos mandamentos de Deus, nenhum deles é para enaltecer a divindade de Deus. Todos eles são para a preservação do valor, da integridade, da dignidade do homem. A única coisa que Deus pede com relação a ele é que adore somente a mim. Mas até isso não é para exaltação da divindade do Senhor. É para a proteção nossa, porque não existe outro Deus que seja bom e que cuide do homem como ele cuida. Só ele faz isso. Todos os outros deuses que podem ser adorados, eles vão explorar o homem, eles vão enganar o homem. Por isso, todas as vezes que você pensar nos mandamentos de Deus, não pense em um Deus bravo, sentado no trono com uma lista de coisas que você deve fazer e não fazer. Quando você pensar em Deus e nos mandamentos de Deus, pense no valor que você tem. Porque todos eles foram criados por causa de você, para te proteger, para te abençoar. O Shabá, o sábado, o dia do descanso, foi para mostrar para nós que nós valemos pelo que somos. Acima dos nossos erros e acertos, nós valemos porque existimos. E somos insubstituíveis para Deus. Então, tendo bens ou sem bens, tendo reconhecimento das pessoas ou sendo abandonado por elas, tendo o amor da família ou sendo desprezado ou sofrendo decepção, tendo reconhecimento, produzindo muito ou completamente em estado de inércia, tendo muita saúde ou sem saúde, tendo muita informação, intelecto ou não. Nada disso altera o valor que você tem. Até porque todas essas coisas são circunstanciais. Alguns dias a gente tem muito dessas coisas, outros dias também não. Então você pode num dia estar muito bem, outro dia estar muito mal, possuir muito numa época, na outra época não possuir nada. Isso pode oscilar. Os seus relacionamentos podem oscilar. Tudo pode oscilar na sua vida, mas o seu valor não oscila. Porque o seu valor é dado por Deus. E para Ele você vale muito. E o seu valor não está associado a nada. E você é insubstituível para Ele. Desfrute disso, independente da situação que você esteja vivendo.